Boa noite a todos, tudo bem? Obrigado por terem vindo. Essa é a Casa Cepo. A casa que acolhe a todos que chegam aqui, assim como todas as outras. E esse acolhimento vem, a grande maioria deles, por vocês. Vocês que acolhem a casa ao chegar aqui. Vocês escolheram estar aqui. Nós escolhemos estar aqui. Tanto aqui hoje no Cepo, quanto aqui hoje em Carlos. E cada escolha que nós temos, em cada etapa das nossas vidas, vai promover um resultado. E esse resultado vai ser bom ou ruim, dependendo daquilo que você acha também que é bom ou ruim. Porque muitas vezes você produz algo, produz durante uma vida toda. E chega lá no final e não encontra nada que para você tenha sido bom. Mas aí lá no fim mesmo, quando uma pessoa chega em você e fala, nossa, pai ou mãe, quem quer que seja, eu sou isso, porque você foi isso. A sua escolha de renúncia, de trabalho, me tornou o que eu sou hoje. A sua escolha de me educar através daquilo que você acreditava ser certo, me trouxe aqui hoje. E muitas vezes essas escolhas, a gente sofre com elas. Porque às vezes a gente não pensa em nós mesmos. E ao não pensar em nós, ao abdicarmos, desse pensamento em nós mesmos, se dedicando a outra pessoa, ou se dedicando a uma causa, a gente transforma não só a vida deles, mas a nossa. Porque quando a gente partir daqui e for prestar contas de tudo aquilo que a gente fez, isso vai estar lá. Talvez nas primeiras páginas. Porque nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de quem vai não nos julgar. De forma alguma. Ele vai nos conduzir a nós mesmos olharmos aquilo que a gente fez. Então cabe a nós ter orgulho ou não daquilo que a gente fez. Então toda vez que a gente tenta se reencontrar conosco e com Deus, uma parte dessa nossa missão em fazer aquilo que a gente precisa fazer está sendo feita. Não só por nós, mas por todos aqueles que a gente não vê aqui. Alguns aqui até veem. Mas muitos de nós não vemos tudo o que acontece atrás disso aqui. É muito maior do que a gente possa imaginar. Quando vocês entram naquela porta lá, ali já tem um monte de gente, um monte de irmãos, olhando vocês e falando, você vai entrar, e infelizmente você não vai poder entrar. Porque o que você quer dentro daquele lugar não é para ser feito ali. Então, todos aqueles que ficam do outro lado podem até estar escutando o que está sendo dito aqui, mas eles não vão ter acesso, nem a nós, nem a casa. Não porque é proibido para eles, é porque eles ainda não chegaram no ponto de poder e entender que ao entrar aqui, algo diferente vai acontecer para eles. E muitas vezes a gente não está esperando algo diferente acontecer. A gente nem quer que algo diferente nos aconteça. E aí a gente não entra naquele lugar. A gente não vai visitar aquela pessoa que a gente fez alguma coisa ou falou algumas palavras que não foram boas. A gente não pede desculpas. A gente não reflete. Mas a porta está sempre aberta. A chave está com a gente. A gente só não abre. Então, quando a gente vem aqui, quando eu venho aqui também conversar com vocês, uma portinha vai abrir. Alguma delas vai abrir. A minha, a quem escuta aqui, a de quem escuta lá, e a daqueles que a gente não vê e que estão escutando tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Então, que hoje
a gente imagine essas portas abertas para a gente, para aquelas pessoas que a gente queira que as portas se abram. E elas estarão aqui, mesmo que em pensamento. Alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A conversa de hoje é a vida consciente. É a conversa onde a gente passa algumas informações mais técnicas, enfim, do que a casa pode oferecer. E a casa oferece duas terapias principais. Essa aqui que a gente está fazendo hoje, que teoricamente a gente chama de evangelioterapia, porque todas essas coisas que nós aqui conversamos com vocês, todas as pessoas que vêm aqui, tiram dali a grande parte das informações que são passadas. E depois, no final, a fluidoterapia, que é o passe, que todos vocês vão receber lá no final, individualmente. Então, essas são as duas principais terapias de qualquer casa espírita. Se a gente estiver aberto à primeira, a segunda é mais fácil. E quando a gente se abre para o Evangelho, e religião envolvida nisso em respeito a todas as outras. Mas quando a gente se abre para a evangelioterapia, o passe passa. O passe chega até o nosso coração. Porque a gente foi, de alguma forma, tocado. De alguma forma, aquela portinha que precisava ser aberta, foi aberta. Então, que a gente possa escutar isso que está sendo dito aqui, através da gente, mas que a gente possa abrir o nosso coração para aquelas palavras que eu não estou dizendo, mas que os mentores de vocês estão dizendo aí no ouvidinho de vocês. Esse coração aberto nos vai levar a um entendimento diferente. Às vezes eu falo alguma coisa aqui e serve para um só, ou não serve para ninguém. Ou uma palavra que eu fale talvez toque algum coração. Não importa. Só vai tocar o coração de quem tem uma campainha na frente. E essa campainha não pode ter mato na frente. Porque nós precisamos encontrar aonde apertar a campainha. Tira o mato da frente da campainha de cão. E aí a gente vai tocando. As palavras serão ditas através de mim. Hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado. É um tema que a gente que trabalha em grupos de atendimento, né? Eu trabalho com ela no grupo, a Marisa também, né, Marisa? Mais do que nós eu poder falar disso. Eu não vou falar da parte técnica disso, porque eu não tenho conhecimento, mas é da depressão, a visão espírita com relação à depressão. Quer dizer, eu não vou falar da parte técnica disso, de como isso é formado, porque eu não tenho conhecimento, nem me atreveria a dizer isso. Existem várias formas de diagnóstico de depressão, várias causas científicas de diagnóstico de depressão. Eu não tenho nenhum entendimento para dizer disso. O que nós vamos conversar aqui com vocês hoje é a respeito da visão espírita, da visão do entendimento espírita dessa doença que atravessa corações e destrói muitos corações, literalmente. Tudo isso começa quando a gente cria para a gente mesmo uma imagem. Quando a gente cria para a gente mesmo um mundo onde a gente muitas vezes não consegue entrar. Onde aquele mundo que a gente criou para nós mesmos é utópico. E quando a gente se depara com esse mundo utópico e olha para si mesmo, a gente vê que a gente está muito longe daquela pseudo-realidade que a gente mesmo criou. A gente está muito longe daquilo que a gente imaginava que seria. Isso nos causa frustração. E aí, dessa frustração, uma sementinha é plantada. A semente da frustração. E aí a gente vem com várias coisas se frustrando. A gente se frustra durante uma vida toda. Lá, quando a gente é criança, a gente se frustra porque não ganhou o brinquedo tal.
no dia do Natal, ou sei lá, do aniversário. Quando a gente é um pouquinho mais velho, o adolescente se frustra com alguma paixão, enfim, que não tenha sido recíproca, e a gente sofre. Porém, a gente consegue, através do nosso próprio ser, da nossa própria força, conduzir esse problema e enfrentar esse problema de frente. E às vezes a gente não encontra saídas para isso. E quando a gente não encontra uma saída para isso, a gente se entrega a uma tristeza, é uma frustração tão profunda que pode desencadear numa depressão, que é uma doença grave que assola muita gente. E como fala de doença, na pesquisa que a gente estava fazendo para hoje, ela tem várias causas, várias e várias causas. Existem partes que pessoas gêmeas numa mesma família não tem, um tem depressão, outro não. Famílias de classe social elevada que tem alguém com depressão, e de famílias com classe social bem baixa que também tem depressão, ou vice-versa, que não tem isso. Então não é algo genético, porque meu pai teve depressão, que a gente encontra casos de pais depressivos e filhos depressivos. Então não é algo genético, não é algo social, não é algo de gênero. Eu sou isso, eu sou aquilo, e tenho depressão por ser aquilo ou aquilo outro. Não é. É muito mais amplo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Porque todos esses genes de doença já foram descobertos. O gene, desculpa, eu sei que tem médicos aqui hoje, se eu falar alguma atrocidade, por favor, me corrijam. Mas os genes da doença já foram descobertos. Se eu tenho alguma célula que pode desencadear um câncer, por exemplo, isso já está descoberto lá. O que a medicina ainda não descobriu é como se dispara essa doença. É qual o gatilho dessa doença. E esse gatilho da doença pode ser para mim um gatilho, para você outro, para você outro e para você outro. Não há uma certeza, não há uma fórmula mágica que fala, olha, se você andar descalço na areia, você vai ficar depressivo. Não tem isso. Você adquire isso em função das suas frustrações. A visão espírita disso também engloba vidas anteriores, porque a gente está aqui exatamente para, nessa reencarnação, para superar algumas coisas que a gente precisava superar lá. Fazer algo que a gente precisava fazer, e muitas vezes a gente mesmo combinou tudo isso que a gente está passando aqui. Então, muitas frustrações, inclusive de coisas que você veio fazer aqui, quando encarnou, e não consegue fazer, estão lá, colocadas lá no seu subconsciente, e você não consegue fazer aquilo, e você acaba se deprimindo. Você acaba se entregando a uma frustração tão grande, e essa frustração começa a aumentar, e você começa a perder o controle de si mesmo. E quando a gente fala em controle, a gente lembra dos filhos, por exemplo. Quantos pais saudáveis, quantos pais com condições sociais razoáveis, boas, ótimas, excelentes, têm filhos depressivos. Muitos de nós, assim, viemos de uma infância muito diferente. Muitos de nós viemos de uma infância que saímos de uma cidade pequena, viemos sofrendo, trabalhando, morando de favor, não sei, e tudo isso foi indo, e a gente foi passando, e foi estudando de noite, trabalhando de dia, tudo isso a gente foi fazendo. Chegou no dia, a gente chegou onde está. Quando a gente chega nesse ponto, a gente fala assim, o meu filho não vai passar por isso. Aí está um erro. Aí está um erro, porque talvez ele tenha exatamente que passar exatamente por aquilo, para ele criar dentro dele mecanismos de combate, não de defesa. Dele combater aquilo que ele precisa combater, dele fazer aquilo que precisa ser feito, para ele conduzir a sua vida quando a gente já não estiver mais aqui. Mas nós, pais, a gente super protege os filhos. E com essa super proteção, que a gente acha que é amor,
a gente está tirando deles a oportunidade deles mesmos passarem por esse sofrimento e aprenderem como é passar por um sofrimento. Como é passar por não ganhar aquele brinquedinho do dia de Natal. Como é passar por aquele amor não correspondido lá na adolescência. O pesquisador que estava falando hoje falou que ele era apaixonado pela Simone. Até hoje, talvez seja, falou que nunca a conheceu. Então esse era um problema dele. E quando a gente ia para a escola, e falava, eu tinha um apelido na escola, e ele voltava e a sua mãe falava assim, não, se você ligar, eles vão continuar te chamando disso. Para de ligar. Tá aí, resolva a sua vida. Se eu voltasse chorando para casa depois lá, minha mãe falou, nem entra. Volta lá, resolve o que você tem que resolver, depois você entra sem chorar. Não sei o que é. Você se vire. Resolva. Aqui eu não quero ninguém chorando. Claro, hoje mudou muitas coisas. A gente não está mais tão radical com certas coisas, mas essa parte que os pais falavam para a gente naquela época, talvez tenha formado pessoas um pouco menos suscetíveis às frustrações. Eu nem estou dizendo a depressão em função de doença, mas pelo menos às frustrações. A gente conseguiu enfrentar certas coisas com mais força. E Deus às vezes coloca a dor como amor, por incrível que pareça. Porque Ele não está ligando para o fim. Ele não está ligando para o início das coisas, como está dizendo lá no livro de Eclesiastes. Ele não liga para o início. Ele liga para o fim. E no final, tudo se resolve. E no final, tudo se acerta. Porque Deus não está ligando para o início. Ele está vendo você sofrer, está vendo você com dor, mas Ele fala, deixa lá. Ele não vai ligar. Porque Ele sabe exatamente aquilo que você precisa passar, para que quando você chegar lá no fim, você saia diferente de como começou. Você chegue lá diferente de como começou. E foi isso que a gente disse aqui no começo. A gente entra aqui de um jeito e teoricamente tem que sair de outro. Não mudar completamente nada. Que a gente possa usar isso, usar essas informações que estão sendo passadas, para que a gente possa conduzir a nossa vida de forma mais consciente. Esse é o tema da conversa de hoje. A vida consciente. Quando a gente fala dessa questão da depressão, muitas coisas que a gente não viveu em vidas anteriores, muitas coisas que a gente deixou de fazer em vidas anteriores ainda englobam o nosso ser hoje, a visão espírita. No livro Revolução dos Dois Mundos, de André Luiz, ele fala de uma predisposição que a gente tem para a morbidez. Então a gente liga a televisão de manhã, e agora, infelizmente, com esse conflito em Israel, milícia no Rio de Janeiro. Esse aqui não sei o quê, é um estupro ali, é um negócio aqui, violência contra a mulher lá. Ninguém, vocês veem coisas boas no jornal? Em 5 minutos que a gente assiste um jornal, ou que ouve notícias, se a gente não for forte o suficiente, a gente sucumbe. Então, quando a gente olha isso e se depara com isso logo no primeiro momento da manhã, é isso que a gente recebe. São essas coisas. E a gente acha que o mundo é isso. Porque não dá ibope falar coisa boa. Não dá ibope falar que a equipe de tal lugar saiu de noite para fazer uma ação que a passou para a igreja. Não é notícia isso. E se a gente parar para pensar entre nós mesmos, façam essa pergunta para vocês agora. Escolha. De todas as pessoas que você conhece, me fala se vocês, o seu desafeto, aquela pessoa que você não gosta mesmo, e enumere na sua cabeça. Quantas pessoas você detesta ou não gosta, ou tem uma leve antipatia? E agora faço ao contrário. Quantas pessoas você gosta? Quantas pessoas você quer ter? Quantas pessoas você convive? O número não é muito maior? Mas a gente só lembra daquele cidadão que em 1979
falou que a gente era feio. Falou que, aquele careca lá. A gente vai lembrar disso. E quando a gente vem, uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que o gatilho da doença, muitas vezes, é o ressentimento. Ressentimento. Eu estou ressentindo aquele cidadão que me chamou daquilo lá em 1979. Eu não era nascido nessa época, mas em 1979. Eu era assim. Quase enganei. Mas ele foi lá e falou isso de mim, mas eu vou lembrar a vida inteira dele. Eu não vou lembrar de todas as pessoas boas que chegaram ao meu redor e falaram, nossa, que legal, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu não vou lembrar. Mas eu vou lembrar daquele pica-pau que me chamou daquilo lá. E eu vou ficar com isso, ressentindo e revivendo isso, revivendo, até que alguma coisa dispare. Uma dor de estômago, uma dor de cabeça, um mal-estar. Por quê? Porque esse ressentimento é o que me move. É o que mais está na minha memória. Conscientemente, se a gente tirar isso da memória realmente e falar assim, tá bom, ele me chamou daquilo, beleza, não tem problema. Quando você realmente supera isso e já não vira mais um ressentimento, você não sente novamente isso, um motivo de disparo de doença acaba. A raiva dispara doença. O ódio dispara doenças. E o que está muito próximo da depressão? Todos esses sentimentos. E esse desencadear de sentimentos vão explodir numa depressão no qual a pessoa faz o pior. No qual ela comete algo contra ela mesma. Achando que quando ela fizer isso, a vida dela vai se resolver naquele momento. Que os problemas delas irão acabar. E nessa visão espírita, por tudo que a gente já estudou, é nesse dia e nessa hora que os problemas começam. De forma muito, muito, muito mais potente do que eram antes. Mas o que levou essa pessoa a fazer isso? A falta de sentimento? O ressentimento? A falta de preparo para enfrentar as tarefas, os desafios da vida? Conscientemente a gente olha para nós mesmos agora e fala assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou conduzindo meu filho da maneira certa? Será que eu estou conduzindo para que ele não possa daqui a pouquinho fazer isso? Uma outra pesquisa nos Estados Unidos também diz que morte por suicídio de crianças de 10 a 14 anos é maior do que por acidente de carro no país. 10 a 14 anos. Será o que a gente faz? Será que essa consciência do que a gente faz está certa? Será que a gente não pode observar isso? E às vezes deixar aquela criança que está ali no Netflix, ali você tira ela e vai ter que estudar trigonometria. Não, sai daí do Netflix, da sua série. Agora você vai estudar trigonometria lá, cosseno, tangente. É óbvio que a criança vai gostar. Mas isso é melhor para ela. Ninguém vai deixar. Se tiver que fazer, você vai tirar o negócio, vai tirar. Só que naquele momento você cria para ela algo que estava tão bom, porque 10 minutos passando nisso aí, você dispara um hormônio e começa a entrar numa faixa onde quando você é abruptamente retirado disso, você desmonta. E tudo que você vê depois vira uma droga. Será que esse balanço a gente está fazendo de forma correta? Quando eu assisti isso, eu me assustei. E toda vez que eu venho aqui, eu sempre falo que eu divido com vocês aquilo que eu passo. Eu me assustei. Tanto pelo número, quanto pelo comportamento. Então, a vida consciente é isso. É ter consciência daquilo que a gente faz. E quando a gente entra nesse deserto da depressão, a gente fica tão para baixo, tão mal, que muitas pessoas se afastam da gente. Muitas separações, perda de emprego. E ninguém vai querer entrar no deserto com você, porque você fica insuportável.
aos olhos das pessoas. Ninguém. A maioria das vezes é solitária a depressão. Só que quando a gente chega nesse deserto, nem Deus vai querer entrar com a gente lá. Nem Deus. Sabe por quê? Ele vai estar lá, já te esperando. Porque nesse momento desse deserto, ele vai estar lá. No meio do deserto, de braços abertos, sabendo exatamente aquilo que você vai procurar nesse deserto. Porque quando você entra lá, você consegue conversar e falar assim, não dá mais. Aonde eu entrei? Você procura a última coisa que a gente geralmente deixa para procurar. Que é ele. E nesse momento a conversa com ele é tão íntima que você conta para ele aquilo que só você sabe. E ele está lá e fala, eu sei. E daqui para frente, você tem um novo começo. Comece de novo. Ah, mas eu... Comece de novo. Não, mas eu fiz isso com 16. Comece de novo. Eu casei e comece de novo. Ele vai estar lá, de portas abertas. E a visão do Evangelho disso, o exemplo bíblico, é o filho pródigo, que fez de tudo, que pegou uma herança, gastou tudo, reviveu tudo, e quando ele falou, nossa, eu não consigo mais, eu vou voltar, nem que seja para ser empregado do meu pai, porque eu não mereço mais ser filho dele, eu vou voltar. Quando ele voltou, quando ele entrou na frente da aldeia que o pai dele era responsável, o pai dele já avistou de longe. E o pai dele foi correndo até ele. Quando ele chegou correndo, ele falou, vou apanhar, estou ferrado. Mas se eu vou apanhar, tá bom, pelo menos ele me considera um filho ainda. Quando ele foi chegando perto, ele viu que o pai dele estava sorrindo e de braços abertos. Essa é a forma com que Deus colocou em parábolas para nós dizer, para nos dizer, que falou, tá vendo, meu filho? Passa o que for, vem cá. Eu sei o que você quer, eu sei o que você passa. E eu vou te dar força para você começar de novo. Então que a gente possa tomar essa consciência de que sempre há uma forma da gente começar de novo. De que sempre há algo que a gente possa fazer de novo para mudar aquilo que a gente precisa mudar. Essa é a essência da benevolência de Deus e da vida consciente. Muito obrigado. E agora o passe voltou a ser igual. A gente só vai preparar a sala lá. E a gente pede para vocês ficarem sentados aí mesmo, que a gente vai chamando todos vocês, tá bom? Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado